Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Nobres Pares, a entrevista, esse bate-papo gostoso com o ex-vereador Tião. Tião, você estava falando sobre a sua entrada na política. Você como diretor, gerente de vendas da representante da Brahma na cidade, em alguns momentos você acabava percorrendo a cidade, conversando com comerciantes, e daí nasceu em você esse sentimento de ser candidato. Isso. Qual foi o primeiro partido, Tião? Então, e para mim ingressar na política, né, eu pensei muito como iniciar, né, aonde iniciar. E na época, já anteriormente, o Dr. Clermont, ele tinha se candidatado, se não me engano, em 85 a prefeito pelo PDT. E eu já tinha uma afinidade familiar, né, com o Clermont, porque toda a minha família se consultava com o Dr. Clermont. Eu, mãe, minha irmã, cunhados, irmãos, todo mundo, eventualmente, o médico da família era o Dr. Clermont. A gente gostava muito dele. E eu confiava muito no Clermont nessa época, né? Assim, confio até hoje, mas nessa época o meu sentimento era de confiança em relação ao Clermont e achei que a melhor maneira era procurá-lo para mim entrar na política. E fui e falei para ele, doutor, eu queria iniciar. E ele estava no PDT ainda, ele tinha sido candidato a prefeito, não deu sorte, não deu certo, e em 92 ele era candidato novamente. Ele falou, olha, eu estou no PSDB, eu estou indo para o PSDB, vou ser candidato novamente, vem somar com a gente. Foi quando eu me filiei no PSDB e saí candidato em 1992. Sua primeira candidatura? Primeira candidatura, naquela época eram 19 cadeiras, e essa é a época de Birajara, Ivaniel, Mihalho, Divino, Liberato, então vereadores muito conhecidos na cidade, pessoas que deixaram aqui também a sua contribuição. E concorremos, né? Você teve uma peculiaridade na sua campanha. Por ser vendedor da Brahma, você acabou criando uma marca do Tião. Foi o dedinho, né? O famoso dedinho. O número 1. Por que o dedinho? Porque coincidentemente, em 91, a companhia Brahma, ela estava desenvolvendo uma campanha de marketing, né, uma campanha publicitária, e elegeu esse símbolo, né, o dedinho, como a pedida, né? A pedida da Brahma. Então, você olhava para um dedinho, já sabia que era Brahma, né? Era massificante na televisão, no rádio, a número 1, a Brahma, a número 1, né? E então tinha várias peças de publicitárias que envolviam o dedinho. E como eu trabalhava na Brahma e comentava-se na cidade, o Tião é candidato. Qual Tião? Tião da Brahma. O Tião da Brahma, Tião da Brahma. E um amigo meu, Adalberto Nascimento, ele é o responsável pela associação do dedinho com o meu nome. Porque ele falou assim, olha, você é o Tião da Brahma conhecido na cidade. Então, você tem que adotar uma marca que as pessoas associem, olhando para essa marca, já associem o seu nome. E na época a melhor marca que tinha era o dedinho. E eu passei, então, aí estilizamos esse dedinho, né? Fizemos em outro formato, não o que a Brahma usava, mas ficou associado até hoje. Todas as minhas eleições eu sempre usei o dedinho, ele foi evoluindo, né, com o tempo, mas sempre o dedinho número 1. Ficou a marca registrada do Tião. O Tião do dedinho. Essa primeira eleição, você tinha expectativa de entrar, tinha dúvidas? Não, tudo para mim era novo, né? Então eu estava preparado para a vitória, para a derrota, era uma experiência que eu ia viver, eu não sabia o resultado. A gente se ilude muito, né, durante a campanha. Muitas pessoas falam que vão te ajudar, que vão votar em você, que a família vai votar, e depois, quando apura os votos, você vê que não foi bem aquilo que aconteceu, né? Você tem uma votação bem menor do que você imaginava. Isso acontece sempre. Até os que ganham, né? Até os que vencem, também acham que poderiam ter tido maior número de votos. Isso isso na política é fatídico. Você sempre foi desprendido assim na política também? Sempre foi uma pessoa de acompanhar o tempo, de entender como as coisas acontecem? Sim. Você trouxe essa maturidade para o seu mandato aqui? Lógico, a experiência que a gente, quem trabalha com vendas, né, tem que estar atualizado, você tem que ter assunto para conversar com as pessoas, e você vai reunindo na sua bagagem de vida, né, você vai reunindo essas experiências todas. E na época,
da primeira candidatura, eram 19 vereadores, e quando apurou-se os votos, né, eu fui o penúltimo colocado dos 19, né? Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, não sei se foi o Birajara ou o Ivaniel, que foi o mais votado com 700 ou 800 votos. Foi o mais votado naquele pleito. Eu tive 279 votos. Fui o penúltimo colocado. E o último colocado foi o ex-vereador Messias Gomes, com 256. Ele, no meu partido também, no PSDB. Então o PSDB do Clermont elegeu 2 vereadores. Messias Gomes e uma votação assim praticamente irrisória, né? Que hoje, se você falar um candidato que tem 300 votos, não tem nem chance de concorrer. Mas naquela época, por uma felicidade da matemática eleitoral, né? Eu fui eleito e o Messias Gomes também. Quando chegou aqui, se adaptou logo a esta Casa de Leis? A gente passa por um aprendizado, né? Os vereadores mais experientes, como o Birajara, Manuel Birajara foi importantíssimo no meu ingresso aqui, sentou do meu lado, passava todas as orientações de regimento interno, de lei orgânica, como falar, que hora falar. Então eu tive um excelente professor que foi o ex-vereador Bira. A Câmara ela tem a sua movimentação não só no plenário, mas nos bastidores, administrativamente. Você também foi presidente da casa. No ano seguinte, eu fui eleito em 92, né? Tomei posse em 93. O presidente naquela época foi o vereador João Ivaniel. Em 94, que naquela época era um ano o mandato, depois houve alteração. Em 94, eu já fui eleito presidente, né? E com um ano de mandato? Um ano de mandato. Então, você vê, a minha adaptação teve que ser rápida, né? Teve que aprender rápido. É verdade. E eu, assim, administrativamente, eu trouxe para cá um diretor-secretário, amigo meu de infância, de colégio, que é o Dr. Jeová Silva Freitas, e foi o meu diretor, uma pessoa de grande conhecimento administrativo e jurídico. Então, ele era o meu braço direito aqui, praticamente quem tocou administrativamente foi ele. A responsabilidade de estar presidente da mesa é muito grande, não? Muito grande, muito grande. Você é o representante máximo da casa. Toda a responsabilidade administrativa é sua, né? Você quem assina. A mesa da Câmara, na verdade, ela é muito figurativa, né? Você vê. O vice-presidente, ele não tem responsabilidades. A função dele é substituir o presidente quando o presidente não estiver. O segundo secretário não tem uma atribuição específica, entendeu? Ele senta na mesa, mas ele não tem uma incumbência, uma tarefa. Só substitui o primeiro secretário. Substitui o primeiro. Então, na verdade, o presidente e o primeiro secretário, a esses dois cabem a tarefa administrativa. Sendo que o primeiro secretário, ele é livre de responsabilidade mais pesada. Ele só assina atas junto com o presidente, ofícios, entendeu? Mas, por exemplo, contabilidade, ele não assina. Documentos contábeis, notas, cheques. Então, todo o peso da responsabilidade da casa é do presidente. Quem responde por tudo isso... Responde por tudo que der errado na parte administrativa. Você tinha ideia, quando você assumiu a presidência, do tamanho dessa responsabilidade? Tinha noção, né? Eu não tinha ideia, assim, da proporção, mas a ideia da responsabilidade eu tinha. Só que você só toma pé da situação quando você está exercendo. Você começa a lidar com valores, né? Eram valores, para mim, na época, absurdamente altos, né? Milhões, o saldo da Câmara no banco era milhões de reais, eram investimentos, tinha que aplicar o dinheiro, os gastos da Câmara eram astronômicos. Porque o dinheiro não podia ficar parado. Não podia ficar parado, é verdade. Tem que dar uma então aplicação. Você tem responsabilidades como administrador que você tem que assumir, né? Você assumiu a presidência uma única vez? Não, eu fui presidente em 94 e depois presidente em 2001, 2002. Já com dois anos de mandato. Isso. A experiência do primeiro presidente para o segundo presidente? Foi bem mais fácil, né? A primeira foi um ano só, mas eu fiquei um ano assim, praticamente conhecendo administrativamente a casa. Várias situações para mim eram novas, né? Já o segundo mandato são 6 anos depois praticamente, né? Além da experiência como vereador, porque esses 6 anos eu fiquei na casa como vereador, e depois assumi a presidência já de uma maneira mais tranquila. O diretor-secretário foi novamente o Dr. Jeová, que sempre me trouxe muita tranquilidade, e fiz uma presidência assim, mais tranquila, porque eu nunca fui, se você
for rever o histórico dos meus mandatos como presidente, nunca fui de grandes gastos, né? Não fiz reformas, não fiz nenhumas alterações, porque realmente nessa época a casa não precisava, não necessitava, né? O prédio estava em boas condições, o quadro de pessoal era suficiente, então não tinha... se eu fizesse alguma coisa eu estava inventando. Mais entendeu? A manutenção da casa. Então foram administrações tranquilas. Confesso que posteriormente o tempo vai passando, aí a casa passou a necessitar de uma reforma, reparos. Hoje nós temos a TV Câmara, que não tinha na época, a reforma do plenário, que o ex-presidente Tupla fez. Então, essas necessidades foram surgindo posteriormente. Mas na época que eu fui presidente, elas não se mostravam assim como emergenciais, nem necessárias naquele momento. O Tião Vereador, como é que você classificaria o Tião Vereador? Como se portava o Tião Vereador nesta casa? Como era o Tião? Calmo, pacato, aguerrido? Calmo. Eu sou uma pessoa assim, eu não me altero sendo vereador e não sendo vereador. O meu comportamento, o meu temperamento é o mesmo, particularmente em casa, com meus amigos, quando vereador, na Câmara. Pra você ter uma ideia, eu fui o único, isso aí eu vou comentar porque é fato, né? Não é querendo jogar confete em mim mesmo. Mas nessa presidência minha de 94, se eu não me engano, foi 94, porque eu fiquei só um ano, eu recebi uma moção de aplausos do ex-vereador Donizete, hoje vice-prefeito. Eram 19 vereadores, ele colheu a assinatura de todos os vereadores da casa e leu uma moção de aplauso à minha presidência. E eu fui o único presidente que recebeu esse tipo de documento, na história da Câmara toda. Moção de aplauso. Todos os vereadores, no final do meu mandato, aplaudiram e elogiaram a gestão que foi feita na casa. O comportamento, no texto, ele fala justamente isso. O meu temperamento, o meu comportamento, amistoso, respeito a todos, entendeu? Democrático. Então, isso eu sou aqui dentro, fui aqui dentro, e fora também, na minha vida particular, eu sou assim, com meus amigos e tudo. E uma pessoa e um vereador assim, preocupado com a comunidade, né? Eu mantinha a minha presença rotineiramente nos bairros, periodicamente visitando os bairros, pessoas conhecidas, para saber de problemas, trazendo para cá, tentando trazer para cá soluções de problemas que aconteciam em regiões da cidade. Então, sempre fui participativo, sempre ouvindo a comunidade. Todos sempre tiveram abertura de falar comigo a qualquer hora. Foram quantos mandatos, Tião? Foram 4. 4 mandatos? 4, de 93 a 2008. Durante esse tempo todo, algo que você queria ter feito e que não conseguiu êxito, um projeto que Tião imagina ainda? Não sei, um projeto assim que eu me orgulho de ter feito, que eu acho que teve um alcance social assim, o valor social dele foi muito grande, tá certo que ele atingiu 100 e poucas famílias. Esse é um projeto que eu fiz, né? Não que eu gostaria de ter feito. Na época o Bolsão 7, para quem conheceu, quando as famílias se mudaram para lá, construindo barracos, autorizados pelo ex-prefeito Ney Serra, que disse que deu um título, deu um documento que dizia que cada um era uma titularidade. Lote, e na verdade esse documento não tinha valor. E então já era prefeito o Passarelli, o José Oswaldo Passarelli era o prefeito na época. E aquelas famílias estavam lá, eram 104 famílias, se eu não me engano. E não tinham água e não tinham luz. E estavam vivendo lá já 1 ano, 2 anos e sem água. A água era carregada em balde de uma bica que eles tinham, fazia fila para encher o balde para levar para casa. A luz era lamparina, lampião, vela. E um projeto que eu fiz, e confesso que se o prefeito quisesse vetar, ele teria vetado, mas ele não vetou, o doutor Passarelli compreendeu a intenção do projeto. Eu fiz um projeto que autorizava, não obrigava, mas autorizava a prefeitura a fazer a instalação elétrica e colocar... Atender aquelas famílias. Isso. Então a CPFL, antigamente, eu acho que era até Eletropaulo, foi lá, fez a rede elétrica que eles não faziam porque a prefeitura não autorizava, porque era uma área de invasão, né? Aí, na medida que eu aprovei essa lei, o prefeito concordou e a CPFL foi lá, instalou luz e a Sabesp colocou água para todas aquelas famílias. Eu acho que foi a coisa que eu mais me orgulho de ter feito aqui nessa casa. O projeto. Parabéns.
Parabéns. Bolsão 7, Bolsão que 7, é... que hoje é o Bolsão 7. É o né? Bolsão 7, Bolsão tem um de nome... prédios lá. Mas na época foi feito aterro e... Isso, aí depois cada um foi, né, foi fazendo, melhorando a sua casinha e tal. Mas, e agora finalmente construíram os prédios lá e tal, na época do Clermont. Tião, a carreira política do Tião, como é que anda? Pensa em encerrar a carreira, pensa em continuar Não, pelo a carreira? contrário. Agora, nós estamos aqui hoje no dia... Nós estamos no mês de junho de 2015. As eleições são ano que vem. E eu pretendo ser candidato, tentar retornar a essa casa. Eu acho que a gente, com a nossa participação, a gente pode ajudar a melhorar um pouco mais a cidade. Aqui, executivo ou legislativo, Tião? Não, no legislativo. A sua experiência no legislativo, você ficou 1 ano e meio como secretário. E você percebeu que o Tião é um homem do legislativo e não do executivo? Ou é porque você gosta dessa casa? Não, eu gosto dessa casa, com certeza. A experiência que eu tive no executivo foi muito boa. Foi apenas 1 ano e meio, né, na Secretaria de Assistência Social. Se eu tiver uma oportunidade no futuro, lógico que eu vou avaliar, vou pensar. Mas, a princípio, é aqui no Legislativo. Parabéns. Estamos chegando ao finalzinho desse programa, Tião. Um bate-papo gostoso que, com certeza, quem está em casa fica com gostinho de quero mais e mais participação sua com a gente. Obrigado, Márcio. Eu agradeço. Um abraço a todos os espectadores e estou à disposição, né, no futuro. Agora, essa casa tem essa TV, né, esse equipamento que eu acho que colocado a serviço da comunidade é muito importante. E sempre que precisar, eu podendo, estarei aqui. É sempre um prazer, Tião. Obrigado, Márcio. E assim chegamos ao final de mais um programa Nobres Pares. Neste programa, a participação do ex-vereador Tião. Continue na programação da sua TV Câmara e até o próximo programa.